Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. A nossa aula de IAR para médico, tá? Vou esperar mais um pouco. Sei que é a hora, né? Aqui eu sou do Acre, então aqui são 6 da tarde. Por isso eu quis fazer no horário de Brasília, porque eu sei que muitas pessoas, né, moram fora. E aí 20 horas eu creio que é um horário bom para muitas pessoas. Esse tema é um tema muito importante, muito importante. Se você não conseguir, vai ficar gravada essa aula, tá? Eu vou deixar aqui no canal do YouTube. Eu peço para você que não conseguiu, assista, né, quando você tiver puder assistir. E também você me segue aqui nas redes sociais. Você pode seguir aqui que a gente vai estar dando aula toda semana sobre inteligência artificial. Pelo menos uma vez na semana eu vou estar jogando um vídeo aqui sobre inteligência artificial. E para começar, eu vou me apresentar. O meu nome é Sayonara. Eu sou formada fisioterapeuta e médica aqui na Bolívia, né? E em busca da revalidação no Brasil. E há mais ou menos, eu tenho mais de um ano e meio que eu trabalho com inteligência artificial. Eu presto serviço para médicos e empresários, né? E também eu faço automações, tá? Que é nada mais que eu vou explicar mais para frente o que que é uma automação, que são agentes de IA, tá? Então vamos começar a nossa aula. Sejam muito bem-vindos, como eu falei. Boa noite, né? E como você está vendo aí na tela, IA, hoje, a inteligência artificial, não é mais mito, não é mais coisa do futuro, ele é o agora, ela já chegou e é uma realidade nossa. E como a rede social, gente, muitas pessoas que não querem usar, e eu ainda vejo isso dentro da medicina, muitos médicos não querem usar, né, a rede social, também a IA tem pessoas que têm esse, vamos dizer assim, esse tabu de estar usando a inteligência artificial. Mas eu vou dizer para vocês, hoje isso é uma realidade, tá? O futuro já chegou, ele já começou. Tem pessoas que usam IA desde 2022. Era uma IA lenta, mas eu acho que você também já usou quando fez alguma foto ou edição. Antigamente a gente fazia umas brincadeirinhas, né? Aquilo era IA, gente, era IA. Só que era uma IA bem, tipo assim, como se fosse uma IA bem antiga. Hoje o nível da IA está cada dia mais assustador, tá? Aí tem muita gente que se questiona ali, né, sobre, vou perder meu emprego, né? Mas eu vou dizer para vocês, sim, é uma realidade, pode perder, infelizmente, mas se nós não nos atualizarmos, fica muito mais fácil de nós realmente ficar fora do mercado de trabalho. É por isso que eu falo isso. Você que quer aprender IA, você está à frente de 99% da população e também na rede médica. Porque muitos médicos hoje, eu que trabalho com médicos, eu sei que médicos hoje não conseguem usar, às vezes, o próprio computador, o próprio celular. Então, a IA, ela veio para nos ajudar. E é esse o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, como a medicina, né, está mudando, tá? Rapidamente, médicos que dominam
IA têm vantagem competitiva. Aqueles que ignoram esta transformação correm o risco de ficar para trás. Então, aqui nessa aula, vou mostrar que quem lidera não apenas acompanha, tá? Quem lidera não apenas acompanha. A pessoa que está ali, que ela busca aprender, ela fica na frente de muitos. E essa pergunta que foi um post meu também, que fala o seguinte: por que tantos médicos estão encontrando portas fechadas? Infelizmente, a medicina está no auge no Brasil, praticamente no teto, que nós vemos um cenário que a gente nunca imaginou, que é tantos médicos formados por ano. E hoje não está tão fácil como era antigamente, tá? E ainda mais, gente, médicos generalistas estão perdendo até o respeito. O diploma continua sendo essencial, mas hoje já não é suficiente para garantir as melhores oportunidades. Mais médicos, mais concorrência, menos espaço para quem não se diferencia. Então, o uso da IA é um diferencial muito grande, tá? O futuro da medicina já começou. Como eu já falei, se você acredita que a IA vai substituir os médicos? Cremos que não, mas não é impossível, gente. Eu não vou dizer assim, ai, Sayonara, tu acredita? Eu acredito que possa sim, futuramente, não agora, mas com o passar dos anos. Ontem mesmo eu estava vendo sobre que na Índia estão treinando empresas como Anthropic, OpenAI, estão treinando pessoas para ficar mostrando como é que lavam a louça, fazendo vídeos como lavam a louça, para treinar IAs que serão robôs que futuramente estarão na casa, nas nossas casas, né, fazendo serviços domésticos. Então, é possível, sim. Mas hoje ainda não. O médico que aprende a usar IA agora terá a vantagem competitiva sobre quem não aprende. Entendeu? É igual uma pessoa que ela sabe usar um computador e o amiguinho não sabe. Antigamente, quem sabia usar Excel ficava na frente de várias pessoas. E é isso. Nós precisamos nos atualizar, tá? O mercado mais competitivo, pressão está maior, menos espaço de médico, e a gente está vendo também aquele escalote médico, né? Então, a IA, ela está aqui como um aliado nosso, tá? Para a gente ser mais produtivo, perder menos tempo e fazer o que nós precisamos fazer de melhor, é atender e dar qualidade no atendimento. A nossa humanidade, a nossa humanização precisa hoje ser a base. E a IA veio para isso, para que a gente possa humanizar ainda mais nosso atendimento, porque tem médicos, infelizmente, que nem atendem bem o paciente. O que a IA pode fazer na medicina? Documentação, tá? Educação médica, resume artigos científicos. A documentação, gente, vocês sabem que para nós médicos passamos muito tempo preenchendo várias papeladas, tá? Eu mesma criei um sistema que chama MedVoice IA, que ele faz tudo pelo médico. O médico só grava áudio e a IA transcreve tudo no prontuário, no laboratório, nos exames, até na receita e encaminha, faz tudo. O que o médico faz é assinar, imprimir e assinar, nada mais. Então, assim, está muito evoluído. É isso que eu falei para vocês, que a gente já trabalha com automação. O que é automação, cenário? Automação é quando a IA, ela faz por nós, entende? Tipo, hoje eu implemento, por exemplo, cenário, eu não tenho secretária, mas eu quero colocar. O custo de uma secretária hoje, infelizmente, o Brasil tem muito imposto, então não é barato. Às vezes o médico está começando, não tem como estar pagando e arcando com todos aqueles tributos que tem um funcionário. Então, tem um meio. Você implementa IA no seu celular, no celular da sua clínica. E ali a IA, ela vai atender como se fosse um ser humano. Por quê? Porque a gente vai fazer o que nela? Vai detalhar, vai treinar aquela IA do jeito que você queria que uma secretária atendesse seu paciente, ela vai atender. E só vai confirmar, marcar, e você vai ter na sua agenda o dia
da consulta daquele paciente. Pronto. Então, isso é muito, muito bom. Empresas estão pagando milhões, muito dinheiro, gente, para automatizar todo o sistema de empresa. Para quê? Para diminuir também a sobrecarga dos funcionários, assim os funcionários podendo pensar melhor, fazer o que tem que fazer na parte humana e não só na parte burocrática. A educação médica, gente, resumir artigos, criar flashcards, casos clínicos, preparação de provas, residência. Por exemplo, querendo ou não, hoje, nós saindo, nós saímos médicos generalistas, nós precisamos fazer uma especialização, então a gente não para de estudar, e médico nunca para, faz um curso, faz isso, tem médico que sabe fazer um slide. Por exemplo, você sabia que esse slide aqui que eu estou mostrando para vocês, quem fez para mim foi o Maiá. Eu joguei lá o meu, o resumo de tudo que eu fiz, né? O meu arquivo, e ela fez todo esse design. Coisas que eu passava muito tempo fazendo no Canva, hoje a IA faz para mim, em poucos minutos. Por exemplo, eu estou aperreada indo para uma aula, esqueci de fazer, você joga o seu arquivo e a IA faz para vocês. Eu vou mostrar na prática, tá? Educação, conteúdo de Instagram, Reels e carrosséis, legenda, bio, inteligente, responder algumas perguntas frequentes. Então, outra coisa que eu estava falando no início, muitos médicos acham que rede social não é para ele e está enganado. A rede social hoje é o meio de captação maior de orgânica que nós temos. Porque se você não tem dinheiro para trabalhar com tráfego, você sabe o que é tráfego? Tráfego, chamamos de tráfego pago, é a panfletagem online. Por exemplo, você já viu anúncios, né, na internet. Aquilo ali chama panfletagem online. Antigamente as pessoas entregavam. Hoje a gente faz o tráfego, pega o seu criativo e joga para as pessoas. Só que, claro, tem que ter muito cuidado, tá? Na educação médica, em todos o seu, na comunicação do seu conteúdo, tudo que você faz, você tem que ter muito cuidado com todas as diretrizes do CFM. Aqui na agência a gente leva muito a sério todas as diretrizes. Tem agência que não leva a sério porque ela não entende da área médica. Eu sou médica, eu entendo. Então, assim, quem trabalha comigo, eu passo todas as instruções da área médica. Então, nós trabalhamos em cima disso, tá? Para você ter ideia, você não pode nem direcionar o seu post dizendo, marque aqui comigo. Isso não é permitido pelo CFM. Já pode dizer assim, agende a sua consulta. Algo mais sutil. Procure um médico, né? Nunca direcionando só para você. Não é porque é seu Instagram que você pode fazer um marketing, tá? Mas a educação atrai muito, tá? Então, por favor, você que está na aula hoje, não deixe de querer fazer conteúdo, é muito importante, tá? A produtividade, organizar a agenda e criar apresentações, escrever aulas, né, protocolo, e-mails profissionais, checklist. Então, isso, gente, na produtividade está muito, como estava falando do Excel, por exemplo, tem gente que não sabe colocar, fazer uma planilha. Hoje a IA preenche a planilha. O Google Sheets, ela vai lá e preenche para você. Então, hoje ficou muito mais fácil, né? Mesmo você não sabendo, ela faz para você. Só que o conteúdo da aula é a IA, caminho, mas quem dá o aval, quem assina no final é você. Então, a responsabilidade é sua. Então, você tem que decidir se ela fez certo ou não. Você precisa, pelo menos, olhar tudo que a IA fez. Por quê, gente? Porque a gente precisa. Você, ela pode mostrar o caminho, mas o final, quem dita é você. A decisão final é sua, tá? Onde a IA não pode substituir o médico. Isso aqui é muito importante. Aqui entra a ética. A IA ajuda no caminho. A decisão continua sendo do médico, como eu acabei de falar. Dá diagnóstico definitivo, a IA não pode fazer isso. Tem muita gente que já usa a IA para entender alguns sintomas e tudo. Mas a IA não pode dar diagnóstico, tá? E ela pode sugerir hipóteses, mas nunca fechar diagnóstico. Diagnóstico é seu. Decidir tratamento também não. A conduta terapêutica sempre vai ser do médico. Ela pode também sugerir, né?
Algo que você esqueceu, você pergunta ali. Eu mesma tenho um agente de IA, que ele é farmacêutico, ele é um médico que eu treinei. E eu sempre estou ali conversando com ele, né? Eu passo o dia inteiro, trabalho com IA e eu uso muitas IA durante o meu dia. Substituir a consulta e exame físico, também não pode. Nenhum algoritmo substitui o olhar, o toque, a escuta do médico, como eu falei. A IA está ali para te dar uma ajuda. Por exemplo, você vai continuar ali, ó, fazendo o seu atendimento e a IA vai te ajudar a o lado chato. O que é o lado chato, Senara? Só preencher papel. Vai precisar, ela vai colocar tudo organizado e você só vai o quê? Assinar, carimbar e assinar o seu documento do seu paciente. Então, isso aí, gente, é horas que às vezes muitos médicos correm, porque eu até entendo, porque é muito documento, gente, para assinar, muita coisa. Assumir responsabilidade clínica, ela não pode, tá? Quem responde pelo paciente é o médico. Como eu disse para você, tudo você tem que revisar. Porque, querendo ou não, é você, é o seu pescoço que está na lida. CFM, nós sabemos que ele não, né, dá xarope para ninguém. Então, você tem que ter uma tomada de decisão muito crítica e muito pensando no seu paciente. Cuidados éticos no uso da IA. Proteja os dados do paciente, sempre revise tudo, nunca delegue o julgamento clínico, isso não é. E o aviso legal e educacional. Esta aula de caráter exclusivo educacional, o uso de IA na medicina deve respeitar as novas normas que eu falei do CFM, a legislação aplicável. E mais, gente, o CFM agora, ele essa semana teve uma nova mudança no uso de IA para médico, que já era muito assim, só que o pessoal, principalmente a empresa de marketing, pessoas também que nem são médicos, estavam usando de maneira errada, né? E falando, prometendo cura, prometendo coisas assim que não pode na medicina. Então, temos que ter muita ética e profissionalismo. Como eu falei, eu sigo todas as normas do CFM. Até isso, você não sabe as normas, pega, vai lá na IA, pede para ela que ela vai te mostrar todas as normas do CFM, para você ficar sempre antenado. E agora vamos chegar na aula prática, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática, vou mostrar alguns agentes já que eu já tenho, vou mostrar as principais ferramentas que eu uso e que eu vou indicar para vocês nesta aula, porque como eu falei, essa aula é muito prática e como eu pedi para vocês até baixar, né? Baixem no seu celular essas IAs, tá? Eu vou mostrar elas aqui na prática. E vocês baixem essas IAs e comecem a estudar elas, conversar com elas, porque eu sempre falo para os meus alunos, né? E também para os meus clientes, que ela te conhece com a base que você conversa com ela. Por exemplo, se eu falar com a minha IA hoje, quem é Sayonara, ela vai dizer quem é Sayonara. O que que eu faço? Ela vai saber dizer. Agora, você que não conversou com ela, se você for perguntar, ela não vai saber dizer, porque você não conversa. Então, mesmo que você vá lá conversar uma conversa como estivesse conversando com a pessoa, isso vai te ajudar a aprender. As minhas alunas, quando eu comecei a dar aula um ano atrás sobre IA, elas diziam assim, mas é muito difícil. Eu digo, não, fala oi para IA. E ela respondia. E aí eu até criei um mecanismo que são vários agentes de IA que são treinados para fazer, cada um tem uma função, né? E assim ficou mais fácil ainda para minhas alunas, porque em vez de elas conversando ali que ficaria mais difícil, eu dei já prontos agentes. Aí ela já chegava lá, aí ela já sabia qual era a sua função, e ela só respondia algumas perguntas. Por exemplo, uma IA que ela fazia só cards, né, para Instagram. Então, ela só perguntava para a pessoa qual é a sua, né, a logo da pessoa, qual a sua identidade visual, como é que você quer, qual é o estilo e o tema. Ela dava uns ganchos, tudo aí, e a pessoa só ia escolhendo e depois ela criava e a pessoa via, aprovava ou não. Então, muito mais fácil do que muitas vezes, né? Então, vamos lá. Chat GPT. Esse aqui é o Chat GPT, tá?
Você vai abrir ele, ele vai aparecer desse jeito aqui, tá? Essa aqui é a interface do ChatGPT. Ele sempre vai falar por onde devemos começar. Esse botãozinho aqui, em mais, você vai abrir tudo isso aqui, ó. Anexo, fotos e ficheiros, criar imagem, procurar na web, investigar a fundo. E aqui embaixo é porque eu já coloquei alguns conectores, né? Eu coloquei o Canva, o Adobe, né? E você pode colocar ali o e-mail, Gmail, né? Você pode conectar, porque ainda fala aqui, ó, conectores, né? Tem os conectores. Aí aqui, ó, criar uma imagem, escrever ou editar, procurar algo. Isso aqui. Desse lado aqui, tem um microfone que você pode falar com a IA, tá? Em vez de você escrever, eu não gosto de escrever celular. Você pode falar, né? Oi, tudo bem, Lia? Como é que está hoje? E aí ela vai ouvir tudo que você está falando. Então aí você termina, ela ouviu. Oi, tudo bem? Como é que você está? Ela transcreveu o que eu falei e aí eu posso enviar. Aqui é o áudio. Agora tá. Se eu quero conversar com a IA, você vai clicar já nessa voz aqui, iniciar a voz, tá? Você clica ali e fala: Oi, Elia, tudo bem? Como está hoje? Eu estou aqui dando uma aula de. Eles estão aqui te ouvindo. IA para médicos. Obrigada, Elia. Eu acabei de falar isso. Muito obrigada por completar. Abraço, boa noite. Então, vocês acabaram de escutar um diálogo entre eu e a IA. Vocês viram que ela falou exatamente aquilo que eu falei para vocês, que a IA não substitui, né, a consulta, o diálogo, nada. Ela vai apenas ajudar você ali no caminho, mas não pode tomar nenhuma decisão. Outro IA que eu vou mostrar para vocês se chama Cloud. O Cloud hoje está sendo a IA mais inteligente do mercado, tá? E a mesma interface do chat GPT, aqui você escreve, né? Tem o maisinho que também tem ali, ó, adicionar arquivo, fazer captura de tela, adicionar um projeto, tá? Aqui, ó. Habilidades. As habilidades são as skills, que seriam agentes também. Conectores, ó. Você conecta ali, que são. Você vai conectar aplicativos, né? Como eu conectei aqui, ó, Canva, Gmail. Por quê? Quando eu peço algo, eu posso pedir para ela fazer no Canva, entrar no meu e-mail, dar uma verificada nos meus e-mails, né? Responder, adicionar plugins, pesquisa e busca na web. E aqui, gente, também tem os modelos, ó. Hoje, o modelo que está em alta é o Flame 5, né? Eu uso geralmente o Sonnet, porque ele ajuda, ele não gasta muito. Essa IA aqui hoje, ela gasta bastante, mas é uma IA sensacional. Vou mostrar para vocês até ontem, por exemplo, que eu fiz. Aqui, por exemplo, eu estou lendo esse livro que se chama O Milagre da Manhã. E aí, ontem, eu peguei e fui fazer um aplicativo, né, para me ajudar mais. E aí eu peguei e fiz aqui o meu aplicativo do Milagre do Amanhã, tá? Tá aqui, ó. Porque você pode criar algumas coisas aqui. Só que publicar já é outra coisa que demora um pouco mais, tá? Então você cria o seu aplicativo
E depois você, ó, deixa eu ver se tá abaixo, está abrindo. Não sei nem porque não tá abrindo. Aqui. Ó, esse aqui é um planner, né? E aí mostra, ele é um planner responsivo como um aplicativo, tá? Espera ainda, por que não tá mostrando para vocês? Agora que eu tô vendo aqui, gente. Perdão. Deixa eu... Tá. Então, vocês então nem viram o chat GPT. Tem que voltar de novo. Vocês só ouviram, né? Tá, vamos lá. Vou voltar aqui. Quando vocês abrem o chat GPT, o que que aparece? Aparece isso aqui, essa é a interface do chat GPT. Eu expliquei e vocês não viram, perdão. Então, aqui esse maisinho, ele vai mostrar o quê? Você pode anexar fotos, ficheiro, aqui embaixo pode criar uma imagem, procurar na web, investigar, e vocês têm os conectores, você pode conectar o Canva, como, né? Por exemplo, criar imagem. Se você coloca criar imagem, ele mostra até isso aqui, ó. Vários estilos de imagem. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá carregando, tá um pouquinho lento. Mas aqui ao lado também, na lateral, você pode vir aqui, ó, em imagens, tá? Quando você abre, já abre aqui os estilos de imagens, ó. Tá? E dentro desse estilo de imagem, você já tem o prompt. Sabe o que é prompt? Um prompt é um comando, tá? É um comando da linguagem da IA. Então, quando a gente coloca um prompt, a gente coloca ele ali. Tem pessoas que não sabem o que é isso, então, o que eles fizeram? Colocaram o próprio prompt aqui, ó, tá? Porque ele já está falando o que é para ela fazer. Beleza? Como eu tinha falado aqui do outro lado, aqui, ó, é gravar áudio, você grava, ela escuta e depois transcreve. Ó, grava, escuta e depois transcreve. Então, ela fez aqui exatamente. E aí você só envia, dá Enter. E aqui, que era a Elia estava falando comigo, que vocês ouviram a voz dela, né? Aqui, gente, também são os GPT que eu uso, né? Que eu criei alguns também, tá? E os que eu uso. Quem ficar até o final da aula, eu vou estar dando dando um presente para vocês, que é o meu GPT da medicina, tá? Da área médica. Agora nós vamos para o Cloud. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar aqui a janela para ter melhor. Tá. O Cloud. Como eu estava falando, o Cloud é a mesma interface, tá? Ó. Mesma coisa, tá? Sayonara voltou, aí ali, ó, digitar. Tem o maisinho que é. Só que o Cloud tem mais funções, tá? Pode adicionar arquivo e foto, fazer captura de tela, adicionar o projeto, habilidade. Habilidades são as skills, que são agentes treinados também. Conectores, se você quer conectar algum aplicativo. Plugin, pesquisa e web. Pronto, aqui você digita. Ele também tem aqui são os modelos, tá? O modelo mais inteligente é o Flame 5. Aí tem o Opus 5, o Sonnet e o Rai. O Opus agora foi também atualizado, né? Então, esse aqui é um meio termo, eu uso praticamente para tudo, tá? Mas esse aqui é muito, muito inteligente, mas gasta muito token, então, muito crédito. Aqui também, igual o chat GPT, ele escuta, transcreve e te dá ali. Então, ele vai ouvir, depois ele vai transcrever para você enviar, né? Já transcreveu ali, ó, tá? E ainda tem a mesma coisa lá do chat GPT, que ela pode conversar com você. Olha aqui, ó, tá? Vamos lá agora no Perplexity. Vocês já ouviram falar do Perplexity? Ela é uma IA de pesquisa. É uma IA muito boa para nós médicos, tá? Por quê? Por que, Sayonara, ela é boa? Porque ela realmente ela procura artigo científico, ela vai lá a fundo do que você pede para ela vai a fundo. Só que aqui, por exemplo, eu estou usando plano gratuito.
né? Aí ela é limitada, mas ela é muito, muito boa, gente, para pegar um artigo. Ah, eu quero um artigo que saiu agora. Você não sabe ler inglês, então eu quero que você traduza, que você me dê os pontos principais, resuma esse artigo para mim entender. Então, ela vai fazer tudo isso para você, tá? E tudo com base científica. A Perplexity tem isso. O Claude e o ChatGPT são excelentes, só que já foi pego mentiras dele, né? Você tem um meio de burlar, não deixar que eles te mandem respostas que eles criaram. Já o Perplexity não existisse, ele sempre vai buscar. E a interface é a mesma, gente. Vocês estão vendo aqui que não muda. É tudo isso aqui igual, tá? Digitou, mandou áudio, né? Como um telefone para você ficar simples. Agora vamos lá, gente. Agora a gente subiu um pouco de nível, tá? Quando a gente vai falar do Gemini Notebook LM. Essa aqui é uma IA que todo estudante, todo empresário e todo médico tem que ter ela, tá? Por que, Sayonara? Porque ela é uma IA que ela é muito boa, tanto na parte científica, na parte de criação, de tudo. Olha, olha como é que ela já aparece. Quando você coloca em criar, ela já aparece. Cria um resumo em áudio, em vídeo, usando. Ela, por exemplo, se você jogar alguma coisa aqui para você estudar, ela vai criar um áudio ou um vídeo para você entender melhor. Então, aqui você tem como enviar um arquivo, um site, né? Ali um vídeo do YouTube. Ela transcreve, ela pode criar um áudio como se fosse um podcast para você entender. Tá? Algum arquivo do Drive, texto copiado. Aí ela vai pesquisar na web ou no Drive, pesquisa rápida ou uma pesquisa mais aprofundada. Então, assim, ela é maravilhosa, tá? Análise de dados, ó, tudo isso aqui ela pode fazer. Resumo do áudio, ela faz, né? Uma apresentação, resumo do vídeo, mapa mental, relatórios, cartões de idade, que são os flashcards, testes, que são perguntas e respostas, tá? Infográfico e tabela de dados, tá? Então, ela é muito boa, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar nas minhas criações, para vocês terem uma noção aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, intensivo de ginecologia e mastologia, eu coloquei aqui em áudio, vamos ver. Ó, aqui eu só fiz um resumo, né? Ah, tá aqui, ó. Aqui. Ó, aqui ele criou um áudio de infecções ginecológicas. Vocês viram que eles criaram um podcast ali entre duas vozes, tudo IA, mulher e homem, mostrando ali uma interação de uma maneira que te explique mais fácil possível para que você entenda o que é uma infecção. Aqui é um flashcard também, ó. A janela atual de muitos pequenos para mostrar o cartão de estudo, né? O ícone para os cartões. Então, ele mostra o que é, aí ele vai. Ok, entendi. Qual é o tratamento de primeira escolha para vaginose bacteriana? E aí ele vai, você vira ali, tá ali. Metronidazol de 500 miligramas, via oral de 12 horas por 7 dias. Então, ali ele criou um flashcard fácil de memorizar. Então, para quem é estudante, muitas vezes médico, é excelente. Eu recomendo demais o notebook LM, tá? E agora nós vamos para o Canva, gente. Eu acho que todo mundo que já estudou já usou Canva na vida. Eu comecei a usar o Canva em 2014, e só que assim, era mais apresentações, né, para a faculdade, mas hoje o Canva já evoluiu e muito. Hoje o Canva ele tem uma IA própria.
tá? Além de vários modelos que você pode ali, tá? Ele tem uma IA. E essa IA, ela pode te ajudar desde o design até imagens, documento, programação, vídeos e design, tá? Então, assim, mudou o jogo. O Canva, que é de design, ele viu que implementar uma IA ajudaria muito as pessoas, tá? As pessoas leigas e pessoas que já estão mais avançadas. E agora o Gama App. O Gama App, gente, é esse aplicativo aqui. Eu vou abrir ele de novo para vocês verem. Eu vou demonstrar ao vivo. Vou criar uma apresentação com ele ao vivo aqui para vocês verem, tá? Vamos sair aqui, eu estava na apresentação. Essa apresentação foi criada toda por inteligência artificial, apesar de eu criar, né, primeiro o esboço, né, que é o documento, depois eu vim e criei, né, a apresentação. Como é que a gente cria? Primeiramente, você entra no Gama, eu vou entrar do zero para vocês verem aqui. Vai digitar ali Gama App, eu mandei lá no grupo, é só você ir lá naquele link e baixar. E você vai registrar, ó. Registre-se gratuitamente, né? Você vai registrar, pode entrar com o Gmail, que é muito mais fácil, eu só entro pelo Gmail, pelo Google, quer dizer, e aí você já entrou aqui. Ele vai aparecer isso aqui, geralmente, ó. Quando você cria, ele vai aparecer essa face aqui. Gerar, colar texto, criar a partir de um modelo, importar um arquivo ou... E agora nós temos um agente também, que você também pode descrever ali e ele vai fazer tudo. Eu sempre gosto dessa aqui, colar o texto e aí gerar. Essa daqui ele gera tudo sozinha, tá? Só você coloca lá o título e ele gera tudo só. Aí, lembrando, ele é grátis também, só que você pode usar apenas, em cada apresentação que você cria, apenas 10 slides. O que significa? 10 cartões, né? Por apresentação. Ele te dá mais ou menos uns 200 créditos, você pode fazer ali umas boas apresentações, mas dentro de 10 cartões. Mais do que isso, você paga, tá? Então, aqui você vamos colar, eu vou colocar aqui em gerar, para vocês entenderem o que seria isso. Então, a gente coloca aqui a apresentação, tá? Coloca IA, vamos colocar aqui, IA para médicos. O futuro já começou. Então, aí aqui tem 10 slides, clássico, né? Padrão, sim. Português Brasil. Gerar contorno. Aqui ele vai gerar os cartões primeiro, tá? Isso só com título, gente. Só com título eu vou gerar ali os cartões. Tá? Ele gerou os cartões. Aí agora eu vou querer o quê? Eu vou escolher o meu estilo visual. Ele vai aparecer aqui, ó, vários estilos para você. Então você escolhe ali o estilo que mais lhe convém, né? Então vou escolher aqui um estilo medicina, tá? Assim mais voltado para a área médica. Dei um estilo mais claro, tá? Então vou ver aqui. Eu vou nesse verde. Aí ele fala que essa visualização, como vai ficar mais ou menos essa visualização aqui do que ele escolheu, tá? Então você pode ir trocando e você vendo como é que vai ficar, ó. Ó, vocês vão vendo ali, ó, como vai ficar, tá? Eu gostei muito desse azul, então vou deixar esse azul aqui. Então selecionei o tema, beleza? Aqui o estilo das imagens, você quer foto, cena, natureza? Eu quero foto mais realista, tá? E agora você vai colocar aqui em gerar. Pronto. Agora a mágica vai acontecer. E aí vai gerar todo o design. E a IA vai trabalhar para você. Então, assim,
Quer mais fácil do que isso, gente? Não tem. Só que eu ainda vou mostrar uma coisa aqui antes de terminar, o que a gente já está terminando. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar aqui para mim no chat, que eu vou olhar, tá? Eu vou olhar no chat, ver se vocês têm alguma dúvida. Me manda aqui que eu respondo para vocês, tá? Então, a IA está criando. E assim, segue no Instagram, segue, né? Eu tenho 2 páginas, eu tenho a minha página, né, Sayonara, e tem a da agência, tá? Que eu tenho pessoas que também trabalham comigo. Se você precisar de criação, você quer aprender? Eu dou mentoria, eu dou consultoria, mas se você quiser que a gente crie para você, a gente também cria, tá? A gente cria apresentação, a gente cria tudo. Na área da rede social, agentes de IA. Então, olha aqui, gente, vamos lá. IA para médico, o futuro já começou. Inteligência artificial não é uma promessa distante, ela transforma a medicina agora, nos hospitais, laboratórios e nos consultórios. Revolução não é em 2050. Paradigma mudou, necessidade real, objetivo central. Olha esse design, gente. Olha isso, a gente que trabalha com design. Eu mesmo, quando eu fazia para faculdade, eu passava 3 dias, às vezes, fazendo slide. Olha isso, foi criado em menos de 5 minutos, tá? Olha isso, chat GPT, LLM, informações em segundo, laboratório do futuro, tá? Isso aqui que eu ia terminar falando para vocês, né, desse laboratório do futuro. Se vocês já ainda não viram, né, novo perfil do profissional de saúde, 10% médicos, engenheiros e médicos científicos de dados. Prestem atenção nisso, tá? Isso é a realidade médica, sim. Digital, organização de saúde, ética dada e organização. Gente, tá perfeito esse slide. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá? Eu quero mostrar para vocês mais uma IA que está revolucionando, né? Que essa é a IA do Google. O Google, ele criou uma inteligência artificial, tá? Uma inteligência artificial que ela, preste atenção, gente, ela faz o quê? Ela lê exames médicos, tá? Ela lê exames médicos. Peraí, IA que lê exame médico, eu esqueci o nome dela. Ela lê tudo, tá? Ela lê todos os exames, ela lê tomografia. E o Google, logo, logo, ele vai lançar ele vai lançar para as empresas de medicinas usarem essa IA. Tá aqui ela. Olha isso. Olha isso. Tá? Ó, presta atenção. Ela tá mostrando aqui. Deixa eu ver. Ó, aqui mandou um laboratório, né? E a IA, ela lê aquele laboratório e ela explica, tá? Então, é uma IA muito inovadora. É a IA médica. Não é essa. Acho que é essa aqui. Raciocínio médio, eu acho que é essa AMI. Ó, olha isso aqui, ela vê tudo em várias camadas, tá? O nome dela é AMI.
Ó, tudo ela lê. Ela lê todos os documentos médicos, ela mostra tudo, tá? E lê exames, ó, tá? Então, isso é a nossa realidade hoje. Então, a gente vai terminando a aula, tá? Eu quero agradecer e falar. Se você, né, gostou, se você quer tirar alguma dúvida, estou aqui para isso e dizer que sim, nós estamos numa era, tá, gente? Na era que nós ou vamos progredir ou nós vamos ficar para trás. Hoje, médicos já estão fazendo especialização em robótica, né? E está integrando também, já tem especialização médica em IA. Então, assim, a gente precisa, né, começar a aprender sobre IA, tá? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, e eu vou estar encerrando a nossa aula de hoje. E como eu falei, se inscreve aqui no meu canal, que eu vou estar trazendo pelo menos uma aula por semana, tá? E se vocês precisarem de alguma dica, vem, né? Tem o nosso grupo lá, quem pode falar comigo se você quiser ter uma consultoria, uma mentoria ou né, sobre IA, quiser também algum serviço da nossa agência, tá? Eu estou disponível aí. É só falar comigo, eu vejo a nossa disponibilidade, os horários, tudo, tá? Mas estamos aqui para ajudar, né? Porque o futuro já começou ontem, não é daqui 2050, como o próprio slide falou, tá? Então, gente, uma boa noite, né? Que vocês não têm nenhuma dúvida, né? Deixa eu só perguntar mais uma coisa. Vocês já usam IA no dia a dia de vocês? Responde para mim aqui no chat. Queria só entender se você já usa IAs, se você já conheceu todas essas IAs. Eu trouxe algumas IAs simples e algumas que alguns não conhecem, né? Queria saber se vocês conhecem ou não. Deixa eu só buscar aqui. Ah, tem só mais uma coisinha que eu queria passar, deixa eu mostrar aqui. Como eu falei, né? No início, a gente falou sobre a metodologia, né? De paciente, consulta, voz, prontuário organizado para ganhar tempo, né? Como eu falei, eu tenho alguns sistemas que é o Medivoice IA, que é para ajudar o médico a não escrever prontuário, tudo por voz. Eu tenho a BIA, é a Biointeligente para médicos e empresários, tá? Que ela qualifica e encaminha o paciente direto para você. Temos o Agente IA, que falei no início, tem marketing médico, treinamento e capacitação para médico. Como falei, a medicina está mudando, você pode assistir essa transformação acontecer ou ficar para trás, né? E se o melhor médico da cidade ninguém conhece, quem o paciente vai procurar? A medicina mudou. Hoje, antes mesmo de marcar consulta, muitos pacientes pesquisam no Google, no Instagram e nas redes sociais para conhecer o profissional. Isso chama autoridade e credibilidade, tá? Eles querem saber quem é o médico, se ele transmite confiança, como explica o assunto, o que outros pacientes dizem, se produz conteúdo de qualidade. Isso mudou muito, gente. Então, você que é médico, não pare. Comece a produzir conteúdo para as redes sociais. Ter autoridade hoje é muito importante. Criar conteúdo educativo, resumir artigo, transformar a voz, né? E a ajuda no caminho. A decisão clínica continua sendo do médico. Então, segue lá, tá? A nossa agência, Agência Brilhante, @Agência Brilhante FC. E Sayonara, mb.ia. Então, boa noite e fiquem com Deus. E até a próxima.